Olá, gente que cuida, boa noite. Antes de tudo, quero agradecer você, familiar, cuidador de idoso e até idoso, que se interessaram no meu tema sobre prevenção de quedas em idosos e acessaram aqui o meu canal do YouTube para saber um pouco mais sobre esse tema, que pode não parecer, mas está muito próximo em cada um de nós. Eu sou Daniela Galon, fisioterapeuta com mais de 17 anos atuando clinicamente na área de reabilitação, sejam de civis, sejam de militares. Tenho também experiência com os cuidados e manutenção de qualidade de vida de idosos que vivem em instituições de longa permanência, ou que muitas pessoas conhecem como lar de idosos. Pois então, ao longo dessa minha trajetória de vida, pude presenciar várias situações, sob diversos aspectos, sempre relacionados ao risco de quedas em idosos, e quais as suas diversas consequências e desdobramentos, não só para o idoso que sofreu a queda, mas também para seus familiares. Filha, filho, genro, nora, netos, enfim, toda a família se vê envolvida em maior ou menor grau, com as consequências de uma queda em idosos. E vocês devem estar se perguntando: o que eu, Daniela Galon, tenho a oferecer? Como eu posso auxiliar você, mulher que é mãe, filha e que por natureza é zeladora e precisa dar suporte a um idoso familiar? Agora, esse idoso pode ser teu pai, tua mãe, que precisam ser auxiliados nos cuidados diários durante o processo de envelhecimento. Esse mesmo pai e mãe que cuidaram tanto da gente quando criança, agora precisam de você, num momento tão frágil que pode ser que eles estejam passando. Eu não estou apenas falando para você que tem um pai ou uma mãe idosos e que estão se recuperando de uma fratura pós-queda, ou de qualquer outras complicações vinda da queda. Não, estou falando também com você, mulher, mãe, filha e cuidadores. Sim, esses profissionais que se dedicam em tratar bem de uma vida que, em geral, está fora do seu círculo familiar. O cuidador também é importante, inclusive o homem, aquele que se presta a servir e ajudar o idoso em situações de fragilidade. E talvez vocês se perguntem: ok, mas o que eu, Daniela, tenho para oferecer a vocês? No início dessa apresentação, mostrei um resumo de minha vida profissional, mas o que realmente me credencia a falar hoje aqui com vocês não é somente meus anos de estudos e práticas clínicas em hospitais da aeronáutica, em instituições de longa permanência ou nos bancos da faculdade, não. O que mais me credencia a falar aqui com você, familiar e cuidador de idosos, é a minha trajetória de vida pessoal. Para quem não sabe, e creio que nenhum de vocês saibam ainda, sou filha de uma mãe cega, já idosa, e de um pai também idoso e com muitas complicações, de origem de doença crônica, a tão temida e silenciosa diabetes. No alto de seus 70 anos, completados no mês passado, vocês devem imaginar a situação dele. Pois eu digo a vocês, por conta dessa doença, ele amputou uma das pernas. Tem graves problemas renais, faz hemodiálise e nos últimos meses tem convivido com a triste notícia da evolução do glaucoma, que tem reduzido mês a mês sua capacidade de visão plena. Pois bem, eu como filha, talvez pela natureza zelosa e cuidadora que nós mulheres temos, ou talvez pela maior proximidade, tomei como minha missão de vida auxiliar meus pais de perto. E não poderia ser diferente. Está mais do que claro que os dois precisam de auxílio, cada um na sua medida. Minha mãe, apesar da cegueira, tem autonomia e dependência. É um verdadeiro exemplo para muitos, inclusive para os que enxergam. Mas meu pai, atualmente precisa de cuidados. Levar ao hospital, consultas clínicas, que são inúmeras, exames variados, comprar remédios,
e por aí vai. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, não é mesmo? E provavelmente devem estar se perguntando de novo: e daí? Por que essa Daniela está falando disso tudo, da sua vida familiar e pessoal? Já respondo. Lembra que eu falei no início dessa apresentação, quando disse que a vida me credenciou para falar aqui com você sobre a prevenção de quedas em idosos? Então, se tudo que relatei aqui para vocês não é o suficiente para me credenciar, não sei mais o que seria. Meus pais foram e estão sendo um verdadeiro ensinamento para mim, que somado a tudo que eu aprendi na vida profissional, tem contribuído para garantir a eles um maior cuidado e principalmente melhor cuidado. Sim. Não é porque eles são idosos que basta apenas oferecer um cuidado. É preciso que esse cuidado esteja qualificado, seja bom, seja humano e principalmente crítico. Puxa, Daniela, o que é esse cuidado crítico que você fala? É aquele cuidado em que um familiar e o cuidador de idosos tem e precisa ter para ajudar não só quando o idoso cai. Não. É aquele cuidado que antecipa o pior. É aquele modo de olhar diferente para o idoso e para o ambiente que o cerca. Esse é o cuidado crítico sobre o qual eu falo e abordo em minhas sessões junto aos familiares de idosos. É o tipo de cuidado tão importante e, em determinadas situações, mais importante que os próprios cuidados relacionados à própria reabilitação. E sabem por quê? Porque esse cuidado crítico permite que você, familiar e cuidador de idosos, se antecipe a qualquer risco de queda de um idoso. E como sabemos, quando envelhecemos, aumentam as chances de quedas, assim como aumentam a severidade dos danos causados por essas mesmas quedas. Ah, Daniela, mas esse tipo de cuidado só mesmo um familiar é capaz de oferecer. Dificilmente eu encontro um cuidador ou cuidadora com essa capacidade. Engano teu. Esse cuidador crítico pode ser construído e lapidado. Basta, para tanto, conhecimento na medida certa. Conhecimento esse que pode ser adquirido e repassado e disseminado, para que tantos outros idosos possam também ser ajudados. E é isso que eu tenho a oferecer a você, mulher, mãe, filha, homem, cuidador e cuidadora. Enfim, a qualquer pessoa que tenha proximidade com algum idoso e precisa ajudá-lo de alguma forma. Mas que tipo de ajuda eu posso oferecer, Daniela? Se nem formado na área da saúde eu sou. Ah, você pode e deve ajudar o idoso a evitar quedas físicas. Você agora sabe que quando um idoso cai, as consequências podem ser devastadoras. Em geral, pensamos somente na fratura, que por si só já é problemática para o idoso e familiar. Mas talvez vocês não saibam que uma queda em idoso pode ser fatal. Não imediatamente. Ah, por exemplo, caiu e já morreu? Não. Uma queda, aparentemente, sem grandes consequências, pode ocasionar desdobramentos terríveis para o idoso. O que, por exemplo, Daniela? Posso listar alguns exemplos para vocês. Perda de mobilidade, que pode levar à dependência funcional, que pode levar ao isolamento familiar, que pode levar à depressão e que pode levar à morte. Esse é apenas um cenário possível que pode aparecer na sua família quando o idoso cai. Quer outro exemplo? Posso te dar vários deles e que, inclusive, pode ocorrer nas situações mais simples do dia a dia, em situações inofensivas e que faz a gente sempre se perguntar: mas como isso foi acontecer? Há idosos que, na ansiedade de se levantar da cama à noite para ir ao banheiro, pode perder o equilíbrio, cair e se fraturar. Acreditam nisso? Pouca iluminação, uso de chinelo de dedos,
e um quadro de hipotensão postural podem ser fatores importantes nessa dinâmica de eventos que ocasionou a queda do idoso. Uma queda, inclusive, pode levar à fratura de quadril. Esse tipo de fratura, diga-se de passagem, é a mais comum e mais trágica para o idoso e envolve, em geral, elevados custos de internação. Esse é outro problema relacionado à queda física de idosos, o custo financeiro. Por mais que muitos possam ter acesso ao plano de saúde ou até mesmo ao SUS, há custos não previstos no processo pós-queda de um idoso. Qual ou quais medicamentos serão prescritos? Eles são ofertados gratuitamente ou são pagos? São caros? Durante quanto tempo devo comprá-los para dar para meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô? E os chamados dispositivos auxiliares como a bengala, o andador, cadeira de rodas. Meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó, o idoso, precisará usá-los? Se sim, por quanto tempo? E o custo relacionado aos exames? Mesmo que eles possam ser garantidos pelo plano de saúde ou pelo SUS, é preciso que o idoso se desloque até o local para realizar os exames. E aí inclui outros custos, como o custo de transportes. Soma-se a todos esses cenários o próprio custo pessoal e familiar. É claro que quando o ente que nos ajudou e nos cuidou tanto cai e precisa de ajuda, faremos o possível e desejaremos fazê-lo no limite de nossas forças para ajudá-lo. Mas não é nada fácil. Quem tem um idoso em casa sabe da verdadeira logística e malabarismo que tem que fazer para garantir que todo esse circuito funcione muito bem. É filho que precisa ser levado para a escola quando a avó, ou vô precisa, no mesmo horário estar no consultório médico. É mãe que precisa conseguir alguém de última hora para ficar com o filho pequeno, recorre à vizinha. É o avô ou a avó que precisam se deslocar para fazer um exame de sangue na hora em que você teve uma reunião de trabalho agendada de última hora. É a conta na farmácia que não para de crescer, é um rebuliço só. Então, concorda comigo que isso é importante? Que a prevenção de quedas em idosos também importa para você, familiar e cuidador de idoso? Não concorda comigo que prevenir é a chave do negócio? Isso daí não sou eu que falo, é a própria sabedoria das nossas avós. Quem nunca ouviu? Prevenir é melhor do que remediar. No cuidado com o idoso também deve haver prevenção. Vamos prevenir sua queda física, pois ao fazermos isso, garantimos melhor qualidade de vida do idoso. Ao prevenirmos a queda física de um idoso, garantimos a qualidade do nosso tempo, vivendo mais e convivendo com o idoso, compartilhando bons momentos juntos. Ou você quer compartilhar com o idoso momentos terríveis e sofríveis, enfrentando filas para marcação de exames e consultas médicas, ter gastos semanais, não estou nem falando mensais, aumentados inesperadamente. Se você é mulher, mãe, familiar, cuidador de idosos, pode prevenir para reduzir as chances de o idoso cair? Está esperando o quê? Vamos prevenir sua queda física, pois ao fazermos isso, garantimos melhor qualidade de vida do idoso. Eu já disse a vocês, minha trajetória de vida me permite certamente, sem sombra de dúvidas, mostrar como ajudar vocês nessa empreitada. A partir dessa semana estará disponível um curso sobre importantes dicas de prevenção de quedas, com foco nos familiares e cuidadores de idosos. Não se trata apenas de conteúdo com dicas básicas, não. É muito mais do que isso. Garanto a vocês, é um método PQF, Passos para Evitar Quedas Físicas. Através desse método, ajudarei você, familiar e cuidador de idoso, a perceber melhor alguns fatores de riscos que podem ocasionar as temíveis quedas em idosos. Por esse método, você terá condições de treinar seu olhar e atenção ao idoso, tendo condições mínimas para prevenir determinadas quedas que podem ser evitadas.
Com o método PQF, Passos para Evitar Quedas Físicas, você, familiar e cuidador de idosos, desenvolverá a habilidade tão necessária para que o cuidado crítico surja em você. E esse método, Daniela, serve só para familiares e cuidadores? Claro que não. Ele serve para qualquer prestador de serviço que preste atenção ao idoso, como profissionais do resgate e transporte. Ano passado, por exemplo, tive uma experiência traumática. Meu pai, ainda mais. Quando ele precisou se deslocar para o centro de hemodiálise, no momento em que foi transferido da maca para a ambulância, houve uma queda de outro nível. Imaginem só, um idoso com 70 anos de idade, amputado, imobilizado na maca e suspenso, mas que de repente cai. Certamente as imagens foram gravadas, onde foi possível verificar total despreparo da equipe de transporte em lidar com aquela situação. Quais os riscos envolvidos naquele cenário? O que poderia ter sido feito e que foi negligenciado no momento da transferência de meu pai da maca até a ambulância? Faltou treinamento? Certamente. Pelo menos um treinamento focado no cuidado crítico, no método PQF, Passos para Evitar Quedas Físicas. Hoje meu pai está recuperado da queda, mas durante mais de 20 dias corridos, houve gastos não previstos, com medicamento, transporte, consultas e exames. Essa queda poderia ser evitada? Da forma como ela ocorreu, certamente. E como eu, Daniela, filha, cuidadora, ou responsável por um idoso, posso evitar a queda do idoso? Através do curso PQF, Passos para Evitar Quedas Físicas, disponíveis online, você receberá um conteúdo muito exclusivo, contendo informações necessárias para o desenvolvimento de uma habilidade para o cuidado crítico do idoso. Inscrevendo-se nesse curso, já disponível em nosso site, você garantirá acesso exclusivo como ter um olhar diferente para o idoso, ajudando a prevenir a tão temida queda em idosos, seja ela no ambiente domiciliar, hospitalar ou até mesmo em instituições de longa permanência. Aguardo você lá, viu? O curso é totalmente online, foi idealizado de tal forma que você possa assisti-lo de qualquer lugar. Adquirindo o curso PQF, Passos para a Prevenção de Quedas Físicas em Idosos. Ao adquirir esse curso, onde ensina um método para a prevenção de quedas físicas em idosos, você terá acesso durante 1 ano, bem como a mentoria coletiva de 1 hora. Ah, Daniela, e qual é o valor do curso? Posso garantir para vocês, o preço é irrisório quando comparado a qualquer outro custo tido após a queda do idoso. Apenas R$ 997,97. Você se qualifica e desenvolve habilidades para ter um cuidado crítico com o idoso, ajudando na prevenção de quedas e contribuindo para a manutenção da sua qualidade de vida. Gente que cuida! Agora é hora de vocês mostrarem que realmente cuidam e se importam com o idoso. É agora que já conhecem um pouco sobre a minha trajetória e como é importante prevenir quedas físicas em idosos, você já pode adquirir o curso e aprender o método PQF de uma forma muito crítica e diferenciada. Te vejo lá. Até mais. Tchau. Se cuidem.